Lima, sou formada em Pedagogia, com habilitação nas séries iniciais do ensino fundamental, Gestão, Coordenação e Orientação do Trabalho Pedagógico. Tenho a minha especialização em Educação Especial e apresento para vocês o meu plano de ação para o PSS 2022. Neste momento, trago para vocês o trabalho do pedagogo e sua função no contexto escolar. Pois bem, todos nós sabemos que a função do pedagogo é fundamental na escola. Dentro do trabalho do pedagogo, apresenta-se várias possibilidades e vários serviços, que devem ser elaborados diariamente. Para este plano de ação, eu apresento a dificuldade de aprendizagem que ocorre em algumas salas de aula. O nosso público-alvo seria o professor e os alunos do ensino fundamental. Muito bem. Em que situação que a gente consegue analisar e verificar essa dificuldade de aprendizagem? Como podemos analisar isso, Como pedagogo, são 3 passos que devem ser observados. A observação da sala de aula, o planejamento e a aprendizagem. São 3 tópicos importantes que não devem faltar dentro do contexto escolar. Como objetivo geral desse plano de ação, eu apresento a rotina da sala de aula. Como que está sendo desenvolvida esta rotina na sala de aula, Se o professor está coerente com o que foi combinado no planejamento, se tudo está dentro do cronograma, do currículo escolar. Então, a observação em sala de aula é muito importante. Também o conteúdo que está sendo aplicado, para este aluno, está dentro do planejamento? Existe um índice bom de frequência desses alunos? Eles estão vindo para a sala de aula, para a escola, ou está tendo muita evasão escolar, Para que depois chegue no objetivo que seria a aprendizagem. Então, são 3 pontos primordiais que o pedagogo deve observar na escola, Então, estar atento para como que acontece o trabalho na sala de aula, Estar atento para o planejamento deste professor, se realmente ele está realizando da forma com que foi combinado, e se a aprendizagem está acontecendo, Então, esses são 3 fatos importantes que o pedagogo deve observar e que eu trago para o meu plano de ação. Como objetivo específico para que seja superado essa dificuldade de aprendizagem apresentada para este plano de ação, lembrando que essa dificuldade pode ser em várias disciplinas ou em uma só, Então, o professor deverá elaborar uma atividade dentro do seu planejamento com que ele possa interagir com o aluno, Ele deve montar estratégias de ensino, Então, muitas vezes, a maneira com que está sendo explicado aquele conteúdo, o aluno não está entendendo, Aí o professor deve montar outra estratégia, deve estar com um leque bem grande e amplo de várias situações e de várias maneiras que ele pode estar aplicando este conteúdo para o aluno. E o pedagogo tem a função fundamental neste momento, porque ele deve estar junto com o professor, deve estar atento, caminhando ao lado desse professor para que
consiga chegar ao objetivo desejado. Como que a gente vai estar trabalhando, que tipo de ação que eu vou estar desenvolvendo em sala de aula para que a gente consiga identificar o problema, né? Então, o professor deve acompanhar o aluno, né? O pedagogo deve estar atento, pode estar elaborando o plano de aula individual, né, com este professor, ou estar elaborando algum seminário, palestras, cursos, mini cursos, deve apresentar várias maneiras para que esse professor consiga trabalhar a sua disciplina de forma que os alunos não apresentem mais esta dificuldade de aprendizagem, né? Vamos acompanhar essas ações, né? Vamos acompanhar essas atividades. Logo após ter aplicado, a gente vai desenvolver algumas propostas, né, de como que isso se deu, né, se foi resolvido, se não foi, se o aluno apresentou um resultado positivo ou não, de uma maneira avaliativa, né, então a forma mais coerente é estar avaliando o aluno, talvez não de uma forma escrita como uma prova, mas também fazer com que esse aluno explique de uma forma oral, por exemplo, né, numa aula de história. Às vezes o escrever ele não é tão bom, mas o explicar, explanar o que ele entendeu naquele conteúdo, ele vai conseguir resolver tranquilamente. E um outro momento também muito importante para que aconteça dentro do planejado, né, dentro da proposta, é que o professor e o pedagogo devem estar conversando, né, diariamente, durante e após, né, o plano sugerido, né, deve existir essa conversa, né, para verificar se o que eles resolveram implantar naquele momento deu certo. Então é importante que o pedagogo converse com o professor, né, para ver qual foi o resultado alcançado. Se for positivo, ótimo. Se não foi tão positivo, então vamos partir para outras estratégias, outros métodos, para que sempre se alcance o objetivo. Porque o objetivo da escola é formar pessoas, né? Formar alunos que consigam se desenvolver, né, na sua vida escolar, acadêmica futura, tá bom? E a equipe pedagógica ela vai estar completamente envolvida, é a responsável por este trabalho. E o prazo que eu daria para este plano de ação aí referente a alguma dificuldade de aprendizagem que o aluno apresenta, né, seria no prazo trimestral, né, então avaliar e aplicar este plano trimestral, tá bom? Era isso, muito obrigada.